Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse domingo de Pentecostes, em que relembramos como, após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ter passado 33 anos neste mundo, dos quais 3 na sua vida pública, acompanhando dos seus apóstolos, formando-os para serem os pilares, as colunas da Santa Igreja, Nosso Senhor sofre a sua paixão, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e ainda vai ficar mais 40 dias junto dos apóstolos para complementar a sua formação, dando verdades que eles não eram capazes ainda do tempo da vida, antes da paixão do Nosso Senhor, pois os apóstolos ainda eram demasiado humanos, demasiado carnais, se pode dizer, para levar aqueles ensinamentos que o Nosso Senhor vai terminar dando nesses 40 dias. Mas o Nosso Senhor Jesus Cristo diz que, e foi a festa da Ascensão, que tivemos há 10 dias atrás, justamente, que convém para vós que eu vá embora. Então pode parecer um pouco curioso tal afirmação, como pode ser que seja melhor para nós não ter Nosso Senhor Jesus Cristo presente. A gente pode pensar que se a Santa Igreja fosse dirigida por Nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, assim fisicamente presente em Roma, em vez de ter papas, pois estaria a coisa muito mais simples. Sim? De facto, poderia ter sido mais simples, mas não é tão seguro assim, porque o que fizemos nós, os homens, quando tivemos Nosso Senhor Jesus Cristo presente fisicamente na Terra, foi crucificá-lo, basicamente. Assim que não sei se realmente teria evitado todos os problemas que a Igreja conheceu, os cismas, as heresias, etc., o facto de ter o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo presente. Em todo caso, Nosso Senhor Jesus Cristo quer ir para o céu. Porquê? Porque é lógico e justo que ele justamente goze da sua vitória na cruz. Ele venceu a morte e o pecado e então vai lá no céu tomar o seu lugar, o lugar que corresponde a ele como verbo de Deus desde toda a eternidade, que não deixou, mas acrescentado com aquela natureza humana que ele assumiu. E numa única pessoa, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e então essa humanidade tem de reinar também junto com a divindade ao pé de Deus Pai e de Deus Espírito Santo no céu. E então, primeiro isto, é justo para a humanidade, Nosso Senhor Jesus Cristo, triunfar, pois, nos céus. Mas também, a sua humanidade, em certa maneira, era uma limitação. Ou seja, no sentido de que o corpo físico de Cristo, tal como todos os nossos, precisava de um lugar certo para estar. E então, não podia estar aqui e lá, pois, ao mesmo tempo. Então, uma presença, que se bem a presença de Deus, porque o verbo de Deus é Deus, e então o verbo encarnado é Deus. No entanto, essa presença não deixa de ser imperfeita, no sentido limitada, porque só poderia ter estado num único lugar, sim, por exemplo, em Roma, ou, por exemplo, em qualquer outro sítio, mas não pode estar em todos os lados ao mesmo tempo. A presença que Nosso Senhor Jesus Cristo vai ter, agora, além da Sagrada Comunhão, sim, que pode estar em qualquer tabernáculo no mundo, mas Nosso Senhor Jesus Cristo vai mandar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com o Pai e o Filho, que mandam o Espírito Santo, para continuar a realizar essa obra de santificação, de salvação, mas de um modo mais perfeito ainda, um modo mais espiritual, mais universal, através do espaço e do tempo. E por isso que temos, nesse dia, ao mesmo tempo, a festa da descida do Espírito Santo, mas sobre os apóstolos, ou seja, sobre a Igreja. Então, no credo, de facto, nós vamos cantar ou rezar depois esse credo em que menciona-se essas duas verdades, mencionam-se, pois tanto o Espírito Santo, creio no Espírito Santo, sim, e creio na Santa Igreja Católica. Tem um vínculo essencial entre o Espírito Santo e a Igreja. De facto, a ação do Espírito Santo nas nossas almas e na Igreja é comparável ao que aconteceu no dia da Anunciação, em que o Espírito Santo cobre com a sua sombra, sim, Nossa Senhora. É uma forma poética de dizer que o poder de Deus vai realizar aquele milagre da conceição virginal em Nossa Senhora, sim, sem intervenção material de qualquer jeito. Sim? E então,
é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, que vai realizar a formação desse corpo físico de nosso Senhor Jesus Cristo no seio puríssimo de Nossa Senhora. De uma maneira analógica, a analogia é uma espécie de comparação proporcional. Sim? Posso dizer, por exemplo, para dar a compreender, uma pessoa que nunca viu alguma luva, por exemplo, uma pessoa que nasceu num país muito quente, que não se usa essas coisas, não viu uma luva, então, para explicar, a luva é para a mão ou que a meia é para o pé. Então, meia sabe o quê? Pronto, então, faço a analogia. Obviamente, uma luva não é exatamente uma meia, mas dá para compreender o que quero dizer, e a pessoa capta o que significa luva, pois fazendo a adaptação de uma coisa à outra. Então, chama-se analogia de proporção. Então, não é para dizer que todo é absolutamente igual em tudo, mas tem certa relação de proporcional entre uma coisa e outra. E então, o Espírito Santo vai agir na formação do corpo místico de Cristo de um jeito analógico com o que fez durante essa obra da anunciação da encarnação do Filho de Deus no seio puríssimo de Nossa Senhora. A ação do Espírito Santo na Igreja pode ser vista de um ponto de vista individual, primeiro, porque nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, recebemos a perfeição do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo também na altura do nosso crisma, e sobretudo, o crisma é onde nós recebemos propriamente o Espírito Santo, com toda a sua abundância de dons, sim? E então, ele que trabalha a obra de santificação das nossas almas. E isso vai acontecer, obviamente, quando se fala dessa maneira, é uma atribuição. Faço um parêntese curto. Sim? As obras de Deus, quando são internas, a própria vida de Deus, pode ser atribuída justamente a uma ou outra das pessoas. O pai é que gera o filho, por exemplo. É o único que gera o filho, é o pai. Sim? Não é comum ao filho ou ao Espírito Santo. Enquanto as obras externas à Santíssima Trindade, por exemplo, o facto de criar o mundo, sim, isso não é dentro de Deus, é uma obra externa a Deus. Sim? Então, essas obras são sempre da Santíssima Trindade. No entanto, por conveniência, com o que são as pessoas dentro do seio da Santíssima Trindade, nós atribuímos certos actos a determinada pessoa. Sim? Por exemplo, o facto de criar convém ser atribuído a Deus Pai. Porquê? Porque Deus Pai é o princípio sem princípio, e então o acto de criar do nada é mais conveniente para Deus Pai, se bem é uma obra trinitária. Sim? Então, quando digo o Espírito Santo santifica, na verdade é a Santíssima Trindade que se santifica. Mas também, como o Espírito Santo é o Espírito Santo, justamente, nós acrescentamos Santo que ao Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, coisa que não fazemos com o Pai ou o Filho. Obviamente, são três santos. Santo Atanásio, no seu símbolo, diz Santo o Pai, Santo o Filho, Santo o Espírito Santo. Não três santos, senão um Deus Santo. Sim? Então, a santidade, se bem não é exclusiva do Espírito Santo, obviamente, mas é como mais própria dele. E então, toda a obra de santificação é atribuída justamente ao Espírito Santo. Como é que ele realiza isto? Primeiro, mediante a graça santificante. Graça santificante é que é uma comunicação criada da natureza incriada de Deus. A nossa alma toma certas características da natureza de Deus em participação. Um pouco como o ferro pode tomar em participação a natureza do fogo, o calor, a luz. Sim. O ferro apanha, pois, essas duas características que não lhe são próprias, mas são próprias do fogo. Então, adquire essas qualidades. Bom, nós adquirimos uma participação da natureza de Deus mediante a graça santificante. E essa participação, como Deus é um Deus vivo, é uma vida. Então, a vida precisa, além dela própria, de faculdades. Porque, como seres vivos, para poder exercer a nossa vida, nós precisamos de faculdades. Temos faculdades físicas, até vegetativas, mas, sobretudo, como seres humanos, temos faculdades racionais. A nossa inteligência, a nossa vontade são faculdades que nos permitem, pois, agir, sim, como seres humanos, justamente. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. A vida espiritual, a vida da graça santificante, tem essas faculdades que são, primeiro, essa graça, que é a própria vida, mas também as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. E lá o Espírito Santo tem a sua participação muito específica nisto. As virtudes infusas, para compreendermos,
são basicamente as mesmas que as virtudes adquiridas. Nós sabemos que temos de adquirir certas virtudes que são hábitos bons para vivermos do jeito que corresponde a um bom homem, sabe? Um gentleman, como se diz em inglês, ou seja, sim, uma pessoa boa, naturalmente, pois uma pessoa que desenvolveu uma certa quantidade de virtudes. Essas virtudes, não vou entrar muito nos pormenores nisso, mas são virtudes adquiridas. Bom, o que significa isso? Porque são naturais, vêm de um hábito que nasce com a repetição de actos. Exatamente igual a quem quer andar de bicicleta. Sim. Para andar de bicicleta, a primeira vez não tenho o hábito. Então, o que é que se passa? Nem sequer consigo andar. Se lembraram, quando tinham 3, 4 anos, começam a querer andar, precisam de ajuda, precisam de alguém para segurar, ou rodinhas, assim, para não cair. Aos poucos, vão adquirir hábito de andar de bicicleta. E quanto mais praticam a bicicleta, mais fácil vai resultar ou praticar a bicicleta. Na primeira vez que vou dar um passeio, se calhar depois de 5 km já estou muito cansado. Sim? Se treino muito, vou fazer 120 km no dia e estou mais ou menos. Sim? Então, quanto mais treinar, pois mais praticar, então mais hábito, digamos, tenho, mais facilidade para praticar esse desporto, por exemplo. As virtudes são iguais. Se eu pratico a virtude natural da fortaleza, por exemplo, então eu vou ter cada vez mais essa força espiritual, natural em mim, pois, e vou ter facilidade para praticar aquela virtude. Também a prudência, também qualquer outra das virtudes adquiridas. Mas isso se mantém sendo um plano natural. Ou seja, é bom, sim, mas são virtudes naturais que até os pagãos ou os homens em geral, sem serem católicos, podem praticar. Agora, o que é próprio dos batizados, daqueles que vivem na graça de Deus, é justamente terem sido elevados à ordem sobrenatural. Ou seja, essa participação da natureza e da vida de Deus, que é a graça santificante, coloca-nos, se pode dizer, no andar de cima. Ou seja, nós somos já apenas homens. Nós somos apenas seres humanos, ponto à parte, como os outros. Somos isso, mas elevados à ordem sobrenatural. Sim? Porquanto o nosso agir também tem de ser elevado à ordem sobrenatural. Então, nós precisamos, além daquelas virtudes naturais, que são muito indispensáveis, isso não faz dúvida nenhuma, mas precisamos, além delas, de outras virtudes que vão dar para nós a capacidade de agir sobrenaturalmente e, especialmente, de merecer para o céu. Por isso, vamos tomar um acto de caridade fraterna, por exemplo, o facto de dar uma esmola a um pobre. Sim? Se eu faço pela compaixão natural que eu sinto por um semelhante, isso chama-se de filantropia. Um homem ama o outro homem, é o seu semelhante. Mas os cães também se ajudam entre si às vezes. Sim? Não é uma coisa assim muito elevada. Sim? É um sentimento que a gente tem e que faz que a gente ajuda naturalmente o seu semelhante. Se algo disser uma pessoa desgraçada, normalmente dá-nos qualquer coisa de ver um semelhante na necessidade. Mas isso não é um acto de caridade. Isso é algo bom naturalmente. Sim? Temos futebolistas ou artistas que vão doar uma parte da sua fortuna porque aconteceu uma catástrofe, não sei o quê, então dá 1 milhão de euros para restaurar uma cidade, não sei o quê. Bom, são actos bons naturalmente. Sim, não Deus que seja mal, mas não é um acto sobrenatural. Nós, com as virtudes sobrenaturais, justamente, virtudes infusas, vamos ter a capacidade de agir como cristãos, seja como filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, seja já na ordem das coisas sobrenaturais. E então, de fazer méritos não apenas naturais, mas méritos para a vida eterna. Sim? Então, é uma coisa, temos uma diferença de ordem. Sim? Não é tanto o objeto, porque é o mesmo, mas de ordem. Só que para nos mantermos nessa ordem, justamente, nesse nível de agir, é muito difícil. Sim? Na catequese sempre tomo este exemplo, que acho que ajuda bastante para compreender. Se consideramos uma criança que nasceu bem no campo, assim, no interior, e passou a sua vida cuidando ovelhas até agora. Sim? E de repente o rei vê essa criança e decide que vai adotá-lo para ser o príncipe herdeiro do reino.
Então imaginem o câmbio de vida drástico que essa criança sofre. Sim? Estava sozinho no monte, meio selvagem assim, a crescer quase sozinho entre animais, e de repente passa a ser um príncipe dentro de um palácio com todo um protocolo, uma vida muito complexa, muito complicada, com receber este embaixadores, tratar com ministros, não sei o quê. A pobre criança, pois de repente é outro mundo, totalmente outro mundo. Isso, obviamente, se está lá deixado sozinho, pois não vai conseguir viver corretamente. E toda a gente vai achar lá que está a fazer esse selvagem aí no meio da corte. Então, ele vai precisar de alguém para justamente ajudá-lo a fazer o seu papel corretamente. Um conselheiro que vai estar atrás para superar, assim, tem de se fazer deste jeito, não se põe o dedo no nariz, etc. Assim, para que ele possa se comportar como um príncipe, não como um pastor apenas. Sim? E então, o Espírito Santo, com os seus dons, faz um pouco esse papel da nossa vida. As virtudes infusas dão-nos o modo, a capacidade de agir sobrenaturalmente, mas não nos dão a facilidade de o fazer. Sim? E muitas vezes nós vamos precisar, não apenas das virtudes, senão em um grau heroico ou de uma maneira que seja muito difícil de realizar. Por exemplo, o martírio é o acto próprio da virtude da fortaleza. Sim? Esse acto, obviamente, quando a gente fala disto, a gente pode se fazer de valente, ou seja, é fácil. Sim? Eu também, se morro assim por Cristo, tudo bem, sim. Mas quando a gente está perante, como alguns santos, uma espécie de grelhador gigante e que abifana você eu, sim, pois já é menos simpático. Então, a gente precisa, para fazer o seu papel de sardinha com toda a dignidade, de um reforço especial. Sim? Porque não é fácil fazer isto. E então, lá temos o dom, justamente, da força que vem, o Espírito Santo dá-nos esse suplemento, digamos, de força que é preciso para agir em todo como cristãos e como outros cristos. Então, essa é, muito resumidamente, a ação individual do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo também age na igreja. Sim? Lá também, analogia, sim? Se pode dizer que o Espírito Santo é para a igreja o que a alma é para o nosso corpo. Outra vez, uma analogia. Não se pode estender a todos e cada um dos pormenores, para ter uma ideia do que o Espírito Santo é em relação à igreja. Ele que anima, que dá a forma, que dá a unidade, que dá a vida para a igreja. Pronto. E lá temos de evitar dois escolhos. Nessa época, que é a nossa, mas foi sempre mais ou menos assim. Um é o escolho do optimismo beato. Ou seja, que pensar que o Espírito Santo está tão presente e age tanto assim na igreja que de jeito nenhum pode haver problema algum, sim? Está tudo perfeito. Então, eu vou acreditar 100% o que diz o Papa, os bispos, o sacerdote, etc., porque o Espírito Santo é que fala para a igreja, ponto à parte. Sim? Aliás, ouve-se muitas vezes, o Espírito Santo escolheu o Santo Padre. Bom, calma. Ou seja, o Espírito Santo não chegou em pessoa do conclave a pôr o dedo na cabeça de tal qual dos papas. Já se saberia, se fosse assim, o que acontece, é certo, os cardeais gozam, como todos nós, aliás, quando se trata de fazer o nosso dever como cristão, lá como cardeal, pois gozam da graça do Espírito Santo. Mas, assim como nós, os cardeais podem seguir ou não as inspirações do Espírito Santo. Sim. O pecado existe também, mesmo para os cardeais. Não há uma assistência, uma espécie de impecabilidade dos cardeais, uma inspiração genial assim, para escolher mesmo. Devem fazê-lo em consciência, aliás, fazem um juramento de fazer isto, mas a história da Igreja está cheia de conflitos entre cardeais de uma nação ou de outra que tentavam de influir politicamente para ser elegido um deles em detrimento de outro, etc. A Igreja tem a sua parte humana também, que existe. Então, o Espírito Santo assiste sim, mas também, não exageremos, não é uma pessoa elegida especialmente, individualmente e diretamente pelo Espírito Santo. Não é assim que funcionam as coisas. Outro escolho para evitar é o contrário. O pessimismo. Assim, já acabou tudo. Ou seja, o Espírito Santo, não sei onde está, deve estar de férias, ou não sei, está fatigado depois de 20 séculos. Não. O Espírito Santo não se cansa de ser
a alma, digamos, do corpo místico de Cristo. O Espírito Santo, apesar do que nós vemos, o Espírito Santo continua sendo a alma da Igreja. Sim? Então não caiamos nesse pessimismo de pensar que já que vemos escândalos, como vemos muitos na hierarquia católica, sim? Vemos muitos escândalos, então já não está o Espírito Santo aí. Estão os escândalos, está também o Espírito Santo. Como é possível isto? Continuando com essa analogia que disse, seja, se o Espírito Santo é a Igreja como a alma, o corpo, então, como é que nós, às vezes, estamos doentes? É o nosso corpo que já não tem essa aptidão material a ser informado perfeitamente pela alma. E então, a nossa alma não consegue fazer que esta parte do corpo fique sã e faça o seu trabalho corretamente. Essas são as doenças. Sim? Em si, a alma está a mandar ordens, digamos, para essa parte do corpo, pois fazer o seu papel ou ficar unida ao resto, etc. Só que a matéria nem sempre se deixa, nem sempre presta. E então temos as doenças. E lá aconteceu uma coisa muito parecida. Nós, como membros da Igreja, podemos perfeitamente resistir à ação do Espírito Santo. E então, o Espírito Santo está lá, como a alma está lá, mas esse membro apodrece na mesma. Sim? Porque ele não se deixa. Sim? Não está bem conformado, bem disposto para receber o influxo da alma. Então, é muito importante ficar no equilíbrio nessas coisas. O Espírito Santo continua ali, a sua influência é real, sim? E nós sabemos que, ao contrário do que acontece com o nosso corpo, a Igreja não morre. Sim? As portas do inferno não prevalecerão. Isso fica em pé, essa promessa de Cristo, pois através do Espírito Santo, isso é verdade. Mas também que às vezes é preciso, e foi preciso não apenas uma vez, mas muitas vezes na história da Igreja, resistir. Aliás, São Paulo é o que fez. Resiste a Pedro na sua cara. Sim? Ou seja, não disse que Pedro já não era o Papa, não disse que, bom, é Pedro que diz, então já não digo nada. Não, ele resistiu na cara de Pedro. Ou seja, quando, de vez em quando é preciso fazer isto. Sim? Então, pensamos pela intercessão de Nossa Senhora, porque se dão conta, cada vez que está o Espírito Santo a agir, pois faz-no juntamente com Nossa Senhora. Na Anunciação, temos, evidentemente, o Espírito Santo, mas Nossa Senhora. E ela está com a possibilidade, a liberdade de aceitar ou não esse pedido que faz o Espírito Santo. Nosso Senhor encarna-se numa pessoa livre, que vai dar o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Na hora de Pentecostes, as actas dos apóstolos nos dizem explicitamente: estão os apóstolos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Sim? Então, lá também, no nascer da Santa Igreja, temos ainda a Nossa Senhora. O corpo físico de Cristo nasceu no seio puríssimo de Maria. A Igreja nasce, pois, no coração imaculado de Maria. Então, é mesmo nessa festa de Pentecostes, que por acaso, e não por acaso, senão quase sempre calha no mês de maio, que é dedicado a Nossa Senhora, pois é a ocasião de pedir ao Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, justamente, que primeiro nós, na nossa vida individual, espiritual, pois sejamos dignos instrumentos do Espírito Santo, que nos deixemos fazer com essa suavidade, essa subtilidade, pois com que convém obedecer às inspirações do Espírito Santo. E também rezar pelo corpo místico de Cristo, para que aqueles membros pobres, pois, retornem a uma sanidade que permita justamente o Espírito Santo governar a Igreja do jeito melhor possível. Sim, essa crise resolve-se apenas pela conversão dos membros e especialmente pela conversão da hierarquia. E nós temos o dever de rezar para a hierarquia, mesmo que sejam desagradáveis conosco, pois temos o dever de rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, para que eles se convertam e que, sendo a estrutura da Igreja convertida e já de novo plenamente católica, pois o resto dos membros pois também se santifiquem e se salvem, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.